Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Céu, volume 11, capítulo 53. 9 de maio de 1913. Jesus e sua mãe foram inseparáveis. Isso acontece também às almas quando estão verdadeiramente unidas com Jesus. Enquanto rezava, estava pensando no momento em que Jesus se despediu da sua Mãe Santíssima para ir sofrer sua paixão e dizia entre mim: como é possível que Jesus se tenha separado da querida mãe e ela de Jesus? E o bendito Jesus me disse: minha filha, certamente que não podia haver separação entre eu e a minha doce mamãe. A separação foi só aparentemente. Eu e ela estávamos fundidos juntos. E era tal a tanta afusão que eu fiquei com ela e ela veio comigo. Assim se podia dizer que houve uma espécie de bilocação. Isto acontece também às almas quando estão unidas verdadeiramente comigo e se rezando, fazem entrar em suas almas como vida de oração. Acontece uma espécie de fusão e de bilocação. Eu, onde quer que eu me encontre, as levo comigo e eu fico com elas. Minha filha, tu não podes compreender bem o que foi a minha querida mamãe para mim. Eu, vindo à terra, não podia estar sem céu, e o meu céu foi a minha mamãe. Entre eu e ela passava tal eletricidade que nem sequer um pensamento houve nela que não o tomasse de minha mente. E este tomar de minha mente a palavra e a vontade, o desejo, a ação e o passo, em suma, tudo, formava neste céu o sol, as estrelas, a lua e todas as alegrias possíveis que a criatura pode me dar e que pode ela mesma gozar. Oh, como me deleitava neste céu! Como me sentia consolado e refeito de tudo. Também os beijos que me dava minha mãe encerravam o beijo de toda a humanidade e me restituíam o beijo de todas as criaturas. Em tudo me sentia a minha doce mamãe. Me assentia no respiro, e se era afanoso, me aliviava. Me assentia no coração, e se eu estava amargurado, adoçava-o. No caminho, e se estava cansado, dava-me alento e repouso. E quem pode dizer como me sentia na paixão? Em cada flagelo, em cada respiro, em cada chaga, em cada gota do meu sangue, em tudo me sentia e me fazia o ofício de minha verdadeira mãe. Ah, se as almas me correspondessem, se tudo tomassem de mim, quantos céus e quantas mães teria sobre a terra. Capítulo 54. 21 de maio de 1913. Como se forma a verdadeira consumação? Encontrando-me no meu estado habitual, Jesus, sempre gentil, me disse: minha filha, eu quero a verdadeira consumação em você.
não fantástica, mas verdadeira, mas de modo simples e factível. Suponha que lhe viesse um pensamento que não é para mim. Você deve destruí-lo e substituí-lo com o divino, e assim terá feito a consumação do pensamento humano e terá adquirido a vida do pensamento divino. Assim também, se o olho não quer olhar alguma coisa que me desagrada ou que não se refere a mim, e se a alma se mortifica, tem consumado o olho humano e tem adquirido o olho da vida divina, e assim o resto do seu ser. Oh, como estas novas vidas divinas sinto-as correr em mim e tomam parte em todo o meu obrar. Amo tanto estas vidas que, por amor delas, cedo a tudo. Essas almas são as primeiras diante de mim, e se as abençoo, através delas vêm abençoadas as demais. São as primeiras beneficiadas, amadas, e por meio delas vêm beneficiadas e amadas as demais. Capítulo 55. 12 de junho de 1913. A Santíssima Trindade nas almas. Enquanto rezava, estava unindo a minha mente à de Jesus, meus olhos aos de Jesus, e assim por diante, procurando fazer o que fazia Jesus com a sua mente, com os seus olhos, com a sua boca, com o seu coração, e assim por diante de tudo o resto. E como fazia que a mente de Jesus, seus olhos, etc., se difundiam para bem de todos. Assim parecia que eu, unindo-me e ensimismada em Jesus, me difundia também para o bem de todos. Então pensei entre mim: que meditação é essa? Que oração? Ah, não sou boa para nada, não sei nem sequer meditar nada. Mas enquanto isso pensava, Jesus sempre me disse: Minha filha, como é que te afliges por isso? Em vez de te afligir, deverias alegrar-te, porque quando tu meditas e tantas belas reflexões surgem em sua mente, tu não fazias outra coisa que tomar de mim parte de minhas qualidades e de minhas virtudes. Agora, tendo ficado só, o poder unir-te e ensimesmar-te em mim. Tomas de mim tudo, e não sendo boa para nada, comigo és boa para tudo, porque comigo queres o bem de todos, e só com o desejar, o querer o bem, produz na alma uma fortaleza que a faz crescer e a fixa na vida divina. Além disso, ao unir-se e ensimesmar-se comigo, une-se com a minha mente, e assim tantas vidas de pensamentos santos produz nas mentes das criaturas. Conforme se une com os meus olhos, assim produz nas criaturas tantas vidas de olhares santas. Assim, se unir à minha boca, dará vida às palavras. Se unir ao meu coração, aos meus desejos, às minhas mãos, aos meus passos, assim a cada batida dará uma vida. Vida aos desejos, às ações, aos passos, mas vidas santas, porque contendo em mim o poder criador, junto comigo a alma cria e faz o que eu faço. Agora, esta união comigo, parte por parte, mente por mente, coração por coração, etc., produz em ti, em grau mais alto, a vida da minha vontade e do meu amor. E nesta vontade vem formado o Pai, o amor e o Espírito Santo, e do obrar das palavras, das obras, dos pensamentos e de tudo o mais que pode sair desta vontade, e deste amor vem formado o Filho, e eis a Santíssima Trindade nas almas. Portanto, se devemos agir, é indiferente operar na Trindade no céu ou na Trindade das almas na terra. Eis porque te vou tirar todo o resto, ainda que coisas boas e santas, para poder te dar o mais bom e o mais santo, que sou eu mesmo, e poder fazer de ti outro eu mesmo. Quanto à criatura é possível. Creio que não se lamentarás mais, não é verdade? E eu, ah, Jesus. Eu, por outro lado, sinto que me tornei má, muito má, e o maior
mal é que não sei encontrar esta minha maldade, porque encontrando-a, pelo menos faria o que posso para a tirar. E Jesus me disse: Basta, basta, tu queres adentrar-te demasiado no pensamento de si mesma. Pensa em mim, e eu pensarei na tua maldade. Entendeste? Capítulo 56. 24 de junho de 1913. Aqui é somente uma frase que está sem título. A alma que não apetece o bem sente uma náusea e uma rejeição de dito bem. E por isso essas almas são a rejeição de Deus. Capítulo 57. 20 de agosto de 1913. Para viver na divina vontade, a vida da própria vontade deve terminar. Enquanto rezava, via em mim Jesus, sempre amável, e em outras almas à minha volta que diziam: Senhor, tudo puseste nesta alma. E estendendo as mãos para mim diziam: Já que Jesus está em ti, e com ele todos os bens, toma e dá-nos. Eu fiquei confusa, e o bendito Jesus me disse: Minha filha, na minha vontade estão todos os bens possíveis, e a alma que vive nela é necessário que esteja com confiança, trabalhando junto comigo como dona. Tudo esperam as criaturas desta alma, e se não o têm, sentem-se defraudadas. E como pode dar, se não está com toda a confiança operando junto comigo? Por isso, a alma que vive em minha vontade é necessária a confiança para dar, a simplicidade para comunicar-se a todos, com o desinteresse de si para poder viver toda para mim e para o próximo. Tal sou eu. Depois acrescentou: Minha filha, a quem na verdade faz minha vontade, acontece como a árvore enxertada, que a força do enxerto tem virtude de fazer destruir a vida da árvore que recebe o enxerto. Assim que não mais os frutos, as folhas da primeira árvore se veem, senão os do enxerto. E se a primeira árvore dissesse ao enxerto: Quero reter para mim pelo menos um pequeno galho para poder dar também eu algum fruto para poder fazer conhecer a todos que eu existo ainda, o enxerto lhe responderia: Tu já não tens razão de existir. Depois de que te submeteste a receber meu enxerto, a vida será toda minha. Assim a alma que faz a minha vontade pode dizer: Minha vida acabou, não mais minhas obras sairão de mim, meus pensamentos, minhas palavras, senão as obras de pensamentos, as palavras daquele cuja vontade é minha vida. Assim eu digo a quem faz o meu querer: Você é minha vida, sangue meu, ossos meus. Então acontece a verdadeira, real, sacramental transformação, não em virtude das palavras do sacerdote, mas em virtude da minha vontade. Enquanto a alma se decide a viver em meu querer, minha vontade me cria a mim mesmo na alma, e à medida que o meu querer corre na vontade, nas obras, nos passos da alma, tantas criações minhas recebe. Acontece propriamente como a um cálice cheio de partículas consagradas. Por quantas partículas há, tantos Jesus estão, e em cada partícula, assim a alma, em virtude de minha vontade, me contém em tudo e em cada parte do seu ser. Quem faz a minha vontade faz a verdadeira comunhão eterna e comunhão com fruto completo. Capítulo 58. 27 de agosto de 1913. O inimigo, por via indireta, busca turbar a alma. Encontrando-me em meu estado habitual, estava me lamentando com o meu sempre amável Jesus por meu pobre estado presente, e com toda a amargura de minha alma lhe dizia: Vida de minha vida, não queres já ter compaixão de mim? Para que viver com isso? Não queres mais servir-te de mim, tudo terminou, é tal e tanta minha amargura, que pela dor me sinto petrificada. Mas o que é mais? Que por enquanto eu estou toda abandonada em teus braços,
como se nem sequer desse um pensamento à minha grande desventura. Os outros, e tu sabes que são, sussurram-me ao ouvido. E como? E por quê? Então você cometeu pecados? Você se distraiu? E o que é pior, enquanto me dizem isto, eu sinto que não quero ouvi-los, pois é como se interrompessem o sonho que você me faz fazer nos braços de sua vontade. Ah, Jesus, talvez não tenha se dado conta de quão duro me é esta dor, pois de outra maneira viria me socorrer, e outras muitas tolices lhe dizia. Então o bendito Jesus me disse: minha filha, pobre menina, querem te afligir, não é verdade? Ah, minha filha, faça tanto para te ter em paz. Faço tanto para te ter em paz, e eles querem te perturbar. Não, não. Não deves saber que o primeiro a ficar chateado, se tu te ofenderes, seria eu. E por isso seria o primeiro a dizer-te: e se nada te digo, não te preocupes. Mas quer saber quem é a causa de tudo isto? É o demônio. E ele se corrói de raiva a cada vez que falas dos efeitos da minha vontade, a quem se aproxima, monta em furor, e não podendo se aproximar-se, a quem faz minha vontade diretamente, dá a volta e vai a quem pode aproximar-te, sob o aspecto do bem, para ter, pelo menos, a mísera tentativa de perturbar o céu sereno da alma, na qual me deleito em habitar. Por isso, de longe troveja e relampeja, acreditando fazer com isto alguma coisa, mas, pobrezinho, a força de minha vontade rompe suas pernas e faz cair trovões e relâmpagos sobre ele mesmo, e fica mais enfurecido que antes. Além disso, não é verdade como você diz. Que vantagens tem o meu estado? Deve saber que na alma que faz a minha vontade é tal e tanta virtude do meu querer que no lugar onde esteja dita a alma, se eu me aproximo para mandar castigos, encontrando minha vontade e eu mesmo e o meu mesmo amor, não quero castigar a mim mesmo nessa alma. E mais, por ela fico ferido e sem forças, e em lugar de castigar, vou lançar-me nos braços dessa alma que contém o meu querer e o meu amor. Me descanso e fico descansado. Ah, se tu soubesses em que aperto de amor me põe e quanto sofro quando te vejo minimamente descontente ou perturbada por minha causa. Estarias mais contente e os outros deixariam de te causar incômodo. E eu, vês, ó Jesus, quantos males faço, até de fazer-te sofrer tanto. E Jesus imediatamente me disse: minha filha, não te perturbes por isso. Os sofrimentos que me vêm do amor da alma contêm ao mesmo tempo grandes alegrias, porque o amor verdadeiro, porque leva sofrimentos, não está jamais separado de grande alegria e de indizíveis contentes. Capítulo 59. 3 de setembro de 1913. Quando Jesus põe a alma em sua vontade e ela faz estável morada em seu querer, a alma se põe nas mesmas condições de Jesus. Enquanto estava rezando, mas eu não sei explicar-me bem. Pode ser também uma fina soberba minha, mas eu não penso nunca em mim mesma, em minhas grandes misérias, senão sempre em reparar, para consolar a Jesus, pelos pecadores, por todos, mas não é o que pense desde antes. Não, basta que comece a rezar e encontro-me neste ponto. Agora eu estava pensando sobre isso, e o meu sempre amável Jesus vindo me disse: minha filha, como? Você se preocupa com isso? Tu deves saber que quando eu ponho a alma em minha vontade, e ela faz morada estável em meu querer, sendo que minha vontade contém todos os bens possíveis e imagináveis, por isso a alma se sente que abunda de tudo e se põe em muitas mesmas condições, em minhas mesmas condições, isto é, que sente necessidade de dar em vez de receber. Sente que ela de nada tem necessidade, e se algo quer, pode tomar o que quer.
não pedir. E com a minha vontade contém uma força irresistível de querer dar. Só fica contente quando dá. E enquanto dá, fica mais sedenta de dar. E em que aperto se encontra quando quer dar e não encontra a quem dar? Filha, a alma que faz minha vontade, ponho-a em minhas mesmas condições, e lhe dou parte em minhas grandes alegrias e amarguras, e todo o seu doar, o seu obrar, está selado com o desinteresse de si mesma. Ah, sim, quem faz o meu querer é o verdadeiro sol que dá luz e calor a todos, e sente a necessidade de dar esta luz e calor. E enquanto dá a todos, o sol não toma nada de nenhum, porque é superior a tudo, e não há sobre a terra que o possa igualar na luz e no grande fogo que contém. Ah, se as criaturas pudessem ver uma alma que faz a minha vontade, haveriam mais que sol majestoso em ato de fazer bem a todos. E o que é mais, descobririam neste sol a mim mesmo. Assim, o sinal de que a alma chegou a fazer a minha vontade é se sente em condições de dar. Compreendeste? Capítulo 60. 6 de setembro de 1913. As horas da paixão são as mesmas orações de Jesus. Estava pensando nas horas da paixão escritas e como estão sem indulgências. Quem as faz não ganha nada, enquanto há tantas orações enriquecidas com tantas indulgências. Enquanto pensava assim, meu sempre amável Jesus, todo benignidade, me disse: Minha filha, com as orações indulgenciadas se ganha alguma coisa. Em troca, as horas da minha paixão, que são minhas mesmas orações, meus reparos e todo o amor, saíram propriamente do fundo do meu coração. Esqueceste quantas vezes me juntei a ti para fazê-las juntos e mudei os flagelos em agradecimento para toda a terra? Por isso é tal e tanta minha complacência que, em lugar da indulgência, dou à alma um punhado de amor, que contém preço incalculável de infinito valor. E além disso, quando as coisas são feitas por puro amor, meu amor encontra nisso seu desafogo, e não é indiferente que a criatura dê alívio e desabafo ao amor de seu Criador. Capítulo 61. 12 de setembro de 1913. O êxtase na humanidade de Jesus e o êxtase da divina vontade. Estava pensando em como Jesus abençoado mudou as coisas. Mesmo vindo, eu não fico petrificada como antes, senão que assim que se vai, me sinto em estado natural. Eu não sei o que me aconteceu, mas o que é mais, é que me dá incômodo se me vem o pensamento, ou que quem tem autoridade sobre mim quer saber as minhas coisas. Então o bom Jesus, que me vigia cada pensamento, e nem sequer uma dessas minhas coisas, quer que minha mente esqueça, ao vir me disse: Minha filha, quererias tu que eu usasse cordas e correntes para te manter atada? Houve um tempo em que eram necessários, e eu, com todo o amor, tinha-te amarrado e fingia-me surdo perante qualquer lamento teu. Lembra-te disso. Mas agora não o vejo já necessário. Faz já mais de 2 anos que quis usar contigo correntes mais nobres, como é a minha vontade. Por isso, neste tempo, te falei sempre do meu querer e dos efeitos sublimes e indescritíveis que o meu querer contém e que a nenhum até agora tenha manifestado. Olhe quantos livros quiser e verá que em nenhum encontrará o que te disse e a você de minha vontade. Isto era necessário para dispor a alma ao estado presente na qual te encontras. Depois de haver tido sempre comigo, sabia-o muito bem, que tu não terias podido suportar ou sofrer a falta de minha presença contínua se não a tivesse substituído com uma coisa toda minha, que invadindo toda a tua alma deveria arrebatar-te muito mais que o faria a minha mesma presença.
Assim que a minha vontade é a que substitui para ter te arrebatado cada pensamento teu, afeto, desejo, palavra, tanto que a tua língua fala de minha vontade com tal eloquência e entusiasmo, porque foi raptada pelo meu querer. Por isso, sente incômodo quando, quando se te pergunta como e por que Jesus não vem como antes, porque está arrebatada por minha vontade, e sua alma sofre quando te querem romper o doce encanto do meu querer. E eu, Jesus, que dizes? Deixa-me, deixa-me, vai-te. São as minhas maldades que me reduzem a este estado. Jesus sorriu ao ouvir dizer, vai. E me apertando mais a ele, me disse, não posso ir. Posso porventura separar-me da minha vontade? Se você tem a minha vontade, devo estar sempre contigo. Meu querer e eu somos um só. Não somos dois. Mas vamos aos fatos. Diga-me, quais são as suas maldades? E eu, meu amor, não sei. Tu mesmo disseste que a tua vontade me raptou. Como posso conhecê-las? E Jesus, não as conheces? E eu, não posso conhecê-las, porque tu me tens sempre acima e não me dás tempo para pensar em mim mesma. E no ato em que quero pensar em mim, tu ou me repreendes severamente, até me dizer que deveria envergonhar-me por fazê-lo, ou bem amorosamente atraindo-me a ti com tal força que me faz esquecer de mim mesma. Como posso fazer isso? E Jesus, se não podes fazê-lo, significa que eu me agrado mais em que não o faças, mantendo em ti a minha vontade em lugar de tudo, e vendo-se tirada alguma coisa do seu, por isso está em cima de ti e te impede de pensar em ti mesma, sabendo que onde tem e em todo lugar o meu querer, não pode haver maldades. Por isso, ciumento, me mantenho vigilante. E eu, Jesus, zombas de mim? E Jesus, minha filha, obrigas-me a falar para te fazer compreender como estão as coisas. Escuta para te fazer chegar a um ponto tão nobre e divino. Eu fiz contigo como dois amantes que se amam até a loucura. Jamais teriam amado tanto a minha vontade se não me tivesses conhecido. Por isso, primeiro te dei o êxtase da minha humanidade, a fim de que, conhecendo quem eu sou, você me amará. E para atrair todo o seu amor, usei contigo muitas estratagemas de amor. E você as recorda. Não é necessário que as enumere. Agora, depois de te haver atraído bem a amar a minha pessoa, tu foste tomada por minha vontade, e a amas, e não podendo estar sem mim, depois de tanto tempo, como se tivéssemos vivido juntos, era necessário que o êxtase da minha vontade tomasse o lugar de minha humanidade. E tudo o que fiz antes foram graças para te dispor ao êxtase de minha vontade. Porque quando eu disponho a alma a viver em modo mais alto em minha vontade, sou obrigada a manifestar-me para infundir graças tão grandes. E eu, surpreendida, disse: Que dizes, ó Jesus? Como a tua vontade é êxtase? E Jesus: Sim, verdadeiro e perfeito êxtase é o meu querer. E então você quebra este êxtase quando quer pensar em você, mas eu não deixo você vencer. Portanto, os tempos que exigem grandes castigos virão. Se bem você não acredita, mas acreditará você e quem te dirige quando ouvirem deles. Por isso é necessário que o êxtase de minha humanidade seja interrompido, mas não de todo. De outra maneira, você me ataria por todos os lados. Então farei entrar o doce encanto do meu querer para fazer-te sofrer menos ao ver os castigos. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.